partir de agora, principalmente a partir de agora, eu te peço. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém? Passa pra frente aí, não tem bicho aqui não. Pode vir pra cadeira aqui pra frente. Vamos já ter um lugar pra frente? Aqui, ó, todo mundo pra cá. O pessoal parecendo que é bicho aqui, não, vamos lá. Mais um passinho. Oi, Maria Eduarda. Anda, você é a primeira que eu quero, você quer aqui, ó. Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah, vocês estão bem? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Ah, então tá bom. Estão animados para esse acampamento Shekinah? Sim ou não? Sim. É um acampamento que desse ano não vai ser acampamento, né? O que vocês querem? Ir para a barraca ou ficar aqui dentro quentinho? Hã? Ih, tem gente doida aí. Vocês querem ir lá para dentro? Para barraca ou aqui dentro no colégio quentinho? Hã? Quentinho aqui é melhor, né? Ah, então tá bom. Pois é, gente. Então vamos lá, então. Tá todo mundo com a Bíblia? Sim ou não? Deixa eu pegar a minha aqui. Quem tem a Bíblia, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Oh. Quem fez Shekinah ano passado? Levanta a mão. Quem não fez ainda, primeira experiência? Quem já fez outros anos? Outros anos. Quem fez o primeiro? Segundo eu sei que foi o Jean. O Francis. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 37. Amém? E em Gênesis está difícil, hein? Não quer achar lá em Lucas, vai complicar, hein? Gênesis 37. Amém, meninada? Amém? Amém, meninada? Está todo mundo prestando atenção, sim ou não? Sim. Tem gente não? Tem alguém está tomando cor da Bíblia ainda? Acharam? Sim ou não? Hã? Primeiro livro da Bíblia. Não tá? A misericórdia. Deixa eu ver essa Bíblia aí. Deixa eu ver essa Bíblia aí. A Bíblia dela está de cabeça para baixo? Ah, não, então é a capa da Bíblia dela. A primeira Bíblia que eu vi que Gênesis está no final. Não, essa eu quero ver, me presta aí. Passei vergonha agora, deixa eu ver. Ah, não, é porque o dela é o Novo Testamento. Não tem, não. Ah, só tem o Novo Testamento, até assustei. Bíblia que o Gênesis está no Apocalipse, eu fiquei doido agora. Mas é porque o Novo Testamento só tem Salmos e Coríntios, Mateus, tá? Só isso. Tranquilo, gente? Tranquilo? Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, está escrito assim, ó, José lá, o sonho de José. Sua Bíblia está escrito isso aí, sim ou não? Sim. A maioria não está não, né? O que está escrito na sua, Sabrina? O sonho de José. Ah, tá, na minha está igual. Tá não? O que está escrito na sua? Ah, melhor, então tá bom. É a mesma coisa. Vamos lá então, lá ver capítulo 37, versículo 1. José habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai.
E ele contou ao seu pai as más conversas dos seus irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a ele, começaram a odiá-lo e não podia mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: ouve o sonho que tive. Estava ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs aos pés, e se pôs de pé, enquanto vós o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: querias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa dos seus sonhos e de sua palavra. José teve ainda outro sonho, que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol e a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa? Disse ele. Este sonho que tiveste? Viremos acaso eu e tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas o seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus, filho. Bom, gente, vou sentar aqui que eu estou ficando velho. Algo que a gente preparava para esse encontro. Você sabe o tema desse ano, sim ou não? 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 Quem sabe? Hã? Está escrito no seu crachá aí, quem sabe? Reencontro. Por que eu perguntei quem já fez Shekinah, quem não fez? Porque esse ano, a proposta que Deus colocou no nosso coração é para que aqueles que já fizeram ou os que ainda não fizeram, mas principalmente aqueles que já tiveram uma experiência com Deus através do Shekinah, pudessem rever os valores do Shekinah no seu coração. Esse primeiro tema dessa partilha chama-se reencontro. E a gente rezando, preparando, Deus ia colocando no meu coração essa história de José. Vocês já ouviram falar desse José? Sim ou não? Já, não já? Foi assistir novela naquele canal horrível não, né? Hã? Foi, né, Isabela? Eu sei. Não, né? Vocês ouviram onde? Hã? Leu. Depois vocês viram a novela, né? Misericórdia. Rezar para vocês demais. Mas José, ele... algo que inquietava assim, nessa preparação, nessa história de José, porque José era um sonhador. Era um jovem, né, a palavra diz, de 17 anos, que tinha já um compromisso de apacentar as ovelhas do seu pai, que era um jovem que tinha no seu coração retidão, desejo de Deus. Ele era fiel àquilo que Deus sempre propunha. Era o predileto de seu pai porque ele era filho da velhice, mas não só por causa disso, porque ele também observava, tinha carinho, tinha respeito, tinha obediência. E aí José, essa história fala que José começou a sonhar, que um dia ele contou os sonhos que nós lemos aqui, mas que ele teria, né, esse desejo, e foi criando através do sonho de José uma raiva dos irmãos, né? A gente leu na palavra, mas José, ele teve, nessa palavra, na história de José, ele teve alguns encontros com seu irmão, com seus irmãos, umas coisas que foram acontecendo.
E aquilo que Deus ele tem para nós aqui hoje, para esse Shekinah, vai passar por um pouquinho por aquilo que José fez. Às vezes nós temos sonhos, temos projetos, temos desejos, pensamos em ser alguma coisa, criamos objetivos, mas muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos, aquilo que a gente anseia, às vezes incomoda as outras pessoas. Quando eu rezava para esse acampamento, principalmente para esse dia de hoje, o que Deus colocava no meu coração é que muitos de vocês que estão aqui, e aqueles que ainda não vieram, precisariam reavaliar a sua história com Deus, reavaliar o seu conceito de vida, quem você é, o que você deseja, porque a experiência de Shekinah, ela não é uma experiência de um encontro, é uma decisão de vida, uma mudança de história. E aí quando nós lemos ali que José teve os sonhos, mas a palavra de Deus vai dizer que José, depois desses sonhos, depois que ele começou a fazer isso, diz que seu pai Jacó mandou José ir até os seus irmãos, aonde eles estavam na lida, para olhar como estava, para saber notícia. A palavra de Deus diz que José foi pegado pelos seus irmãos e foi vendido para o Egito. É isso mesmo? Falou na novela, Isabela? Vou conferir com a Isabela, é isso mesmo? E aí foi falando que depois que ele foi vendido para o Egito, José, pela sua fidelidade, pelo seu jeito de ser, pela sua integridade de pessoa, ele foi rapidinho ser... Vamos ver se a novela falou mentira ou verdade. Ele foi ser o quê? Ele foi ser escravo lá de Potifar, não é isso? É Potifar o nome do cara mesmo ou não? Sim ou não? Só que uma coisa que eu quero que você entenda, nós vamos fazer um pouquinho desse roteiro para você entender. Olha o primeiro encontro que José teve com seus irmãos. No primeiro, na revelação dos seus sonhos. Quando ele revelou os seus sonhos para os irmãos, aquilo que ele tinha no coração, que ele queria, às vezes não reinar, não ser mais do que os seus irmãos, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E depois, ele vai ter um encontro com os irmãos para lá, obedecer o pai, para servir. Os irmãos pegam ele, joga na cisterna, pensa em tirar a vida. Isso me estou certinho? Se eu tiver errado, você corrige aí, porque de repente falou certinho lá. Pega, coloca ele na cisterna, vai tentar dizer contra a vida dele. Rubem, irmão dele, diz não vai tentar contra a vida. Eles vendem ele para o Egito. José começa a ser escravo no Egito, mas pela sua fidelidade com Deus, porque era um cara de boa, um rapazinho, gente boa, ele consegue ser vendido lá para casa, né, do faraó. Ele começa a servir na mesa do faraó. José era um cara bonito, elegante, cheio de boa pinta. Aí chama a atenção da esposa do faraó. A esposa do faraó tenta dar em cima de José. José é um cara fiel a Deus e aonde ele servia. Ele foge dela. A esposa do faraó finge que ele tinha tentado contra ela, joga José na prisão. José fica um tempo na prisão. Depois que ele está na prisão, José, esquecido na prisão, vai lá 2 servos dos reis, do faraó também, são presos, um copeiro e um padeiro. Aí José, os copeiros e o padeiro, teve outros sonhos. E aí dos sonhos do copeiro e do padeiro, José começa a interpretar os sonhos. E aí fala para o copeiro que, daqui 3 dias você vai voltar a servir o faraó. E fala com o padeiro, daqui 3 dias, está morto. Aí aquilo acontece, com 3 dias o copeiro volta a servir o faraó. O José fala com ele, lembra de mim quando você estiver lá. Aí a palavra de Deus vai dizer para a gente que depois que o faraó vai ter um sonho. Um sonho que fala, das 7 espigas gordas e 7 espigas magras, de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Certinho?
Aí a palavra vai dizendo que depois, né, José interpreta esse sonho, o copeiro lembra, fala, olha, tinha um cara que falou isso comigo na prisão. Aí o faraó busca José, José vai, interpreta o sonho do faraó, José se torna administrador do Egito, porque não existia ninguém com tanta sabedoria. José junta toda a alimentação, manda fazer celeiro, começa a fazer um cálculo, o homem era bom de matemática, e começa a guardar a alimentação, começa a fazer tudo. Nos 7 anos, e depois de 7 anos, vem a fome. Toda a região começa a passar fome, começa a faltar alimento, começa a faltar comida. E aí o que acontece? Os irmãos de José que tinham vendido, também começa a passar fome. E aí fala, lá no Egito tem um cara que administra pra caramba. Tem um cara lá que é bom, tem um cara lá que ele é o cara. Ele ficou sabendo isso antes aí, não sei quando. Ele é um cara muito promíscuo nas coisas de Deus, porque ele ficou sabendo isso antes, preparou o Egito, foi vendo tudo, e ele veio. E aí vem os irmãos de José lá pro Egito para comprar alimento para voltar. E aí o lindo disso tudo, que quando José vê os irmãos, José reconhece. Qual o sentimento que José teria desses irmãos? Quem pisa na bola com você, fica com como é que é a situação? Torce o pescoço, não é? Dá vontade de jogar fora. José estava no poder agora, ele era o cara da situação. O que a palavra fala? Vocês que viram a novela aí? O que José fez? Não. A primeira vez os irmãos foram lá, compraram, e quando José reconheceu os irmãos, ele pegou. Quando os irmãos pagou, ele mandou colocar todo o dinheiro de novo lá no saco dos irmãos. Na segunda vez. Aí levaram eles. Quando os irmãos chegou lá na casa do seu pai com alimentação, e olha o liso, né? Os irmãos fizeram mal para José, o seu próprio irmão. Como é que eles não conheceram o seu irmão? Sabe por que ele estava maquiado lá de Egito? Será por causa disso? É porque a gente, quando faz o mal, a gente esquece mesmo. Não tem aquele detalhe? O pessoal fala assim, quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Não é isso? Mas José fez diferente. Aí quando chegou lá na casa, com o pai dele viu aquilo, falou, não, bem, como é que é a história aí? Aí eles voltam lá para comprar a segunda vez. Aí José fala, não, vocês, nós temos que colocar o dinheiro aqui. Eles tentando explicar, José vai e segura Benjamim. Na segunda vez. Não é isso? Certinho. Só que aí, já foram os 3 encontros que José teve com seus irmãos. Só que qual o sentimento que tinha no coração de José? Amor? Era amor? Por que José segurou Benjamim? Para ver se os irmãos dele cometeriam o mesmo erro que cometeu com ele. Não é verdade? Mas aí a palavra vai dizer para nós, na história de José do Egito, que ele foi, houve toda a situação, teve o segundo encontro, ele segurou Benjamim, os irmãos disseram, não, Benjamim é o filho predileto do meu pai. Mas vocês não têm mais irmão? Eu falei, não tem não, Benjamim é o caçula, aquela história toda. Aí segurou lá, ele segurou Benjamim, falou, então traz seu pai aqui. Seu pai ainda vive? Vive. Traz seu pai aqui então, que é a única forma de eu libertar ele. Só que a palavra vai dizer que quando os irmãos voltam lá para buscar Benjamim, José não consegue mais conter aquela farsa toda, dizer, vai e volta. José despede todo o povo do Egito, chama os seus irmãos, e a palavra fala que José chorava tão alto ao reencontrar com seus irmãos, que todo o Egito escutava. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Esse fim de semana vocês vão viver um reencontro. Um reencontro que às vezes quem viveu o ano passado ou quem está na primeira experiência, é um encontro onde você vai encontrar com a pessoa de Jesus Cristo, aonde a base, a essência, tudo o que nós vamos viver nesse encontro é para te apresentar Jesus Cristo. Muitos de nós às vezes experimentamos a Shekinah de Deus no ano passado, há alguns anos atrás. Muitos de nós às vezes desejamos estar nesse encontro, mas não nos preparamos para nos encontrar com Jesus. Uma coisa que me encantava o coração nessa passagem de José
Foi aquilo que vocês disseram. José tinha tudo para estar decepcionado com os irmãos, ele tinha poder na mão para poder dizer: chega, agora eu mostro esses abençoados que eles arrumaram comigo, vou socar eles no cárcere lá, que vão ver o que eles fizeram comigo. Não é assim que a gente age no dia de hoje? Sim ou não, gente? Sim ou não? A gente às vezes hoje vê um jovem aí que está lá, cai na besteira de entrar na biqueira aí, compra um pouquinho de droga, faz alguma besteirinha lá, o traficante perdoa ele, sim ou não? Na maioria das vezes não. Um jovem que às vezes abusou de uma jovem aí, depois tudo, ela tem o seu valor novamente? Dificilmente, só em Jesus Cristo que ele faz novas coisas. Mas no mundo a gente é taxado, é verdade? Sim ou não? As pessoas maltratam, humilham, pisam na gente. Mas a experiência de Shekinah, porque Deus quer que a gente experimente nesse reencontro, é que cada um de nós possamos perceber o quanto Deus nos ama e o quanto Deus esforça para que a gente seja novamente experimentado por Ele, para que a gente tome decisões certas na nossa vida. Muitos que viveram Shekinah o ano passado não completaram nem um ano para fazer besteira, nem um ano, não esperaram nem completar, esperaram uns 2 anos para me dar uma despistada, não. Mas por quê? Porque às vezes não conseguiram entender aquilo que Jesus tem para a nossa vida. O que Deus quer nesse reencontro da Shekinah para cada um de nós é que a gente mude a nossa escolha de vida, é que a gente faça como esse José. Porque eu sei, às vezes acontece muito isso, a gente decepciona, a gente fere, a gente às vezes tinha sonho. Você saiu da Shekinah ano passado, foi para o grupo de oração, foi às vezes acompanhar o pessoal da igreja, e às vezes a gente pisa na bola, às vezes a gente aqui é muito carinhoso, chega lá fora, a gente tem tanta coisa para fazer, que você liga, a gente não atende. Às vezes acontece, só que não depende de nós. Você não pode se espelhar naquilo que nós somos, você tem que espelhar naquilo que Deus é. Por isso nós estamos sentindo o desejo de fazer a Shekinah de novo, o reencontro, para que às vezes você que viveu, ou você que está tendo a primeira experiência, você entenda que você precisa olhar para Jesus Cristo, unicamente para Ele, porque as pessoas são falhas. Às vezes os irmãos, porque aqui nós temos esse hábito de nos chamar de irmãos, às vezes nós mais velhos chamamos de fi, tem gente aí que me chama até de vô, mas é assim. Às vezes a gente precisa passar por essa experiência, mas o que você precisa entender é que nós precisamos ter um coração como o de José. Quanto mal foi feito aquele jovem, e ele deu uma resposta diferente. Quanta coisa às vezes você passa aí fora, às vezes na situação da sua vida, e que você dá uma resposta igual a todo mundo. Ser a Shekinah de Deus, viver esse reencontro com Deus, é pedir a Jesus essa graça de ser uma pessoa diferente, de ter uma identidade diferente, de ter uma marca diferente. A Shekinah, ela veio para isso, para que você possa ter essa marca diferente, porque às vezes você sai daqui, e isso é maravilhoso. Os 3 dias de encontro, hoje às vezes você está mais assim, meio desanimado, meio cabisbaixo, mas eu tenho certeza que amanhã, durante o dia, sábado à noite, domingo, o dia inteiro, você vai sair daqui louco, impactado com Deus. Quem viveu o ano passado sabe disso, quem viveu os outros anos atrás sabe disso. Agora, como é que você sustenta isso? Como é que você vai viver isso, marcando isso, fazendo escolhas diferentes, colocando o seu coração, entendendo essa verdade de Deus, que depende da sua escolha, depende da sua história, não importa o caminho onde você vai, porque às vezes os irmãos lá fora vão te vender, às vezes vão te jogar na cisterna, às vezes não vai te dar conselho, às vezes vão fraudar as coisas contra você, mas é a sua postura que precisa ser diferente. É você que precisa fazer a escolha diferente. É você que precisa mudar o seu contexto de vida. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou jovem ainda, isso é para quem é mais velho. Não, eu tomei decisão na maioria da idade de vocês também. Um pouco mais velho, um pouquinho mais velho só, mas a escolha não importa a idade. A gente precisa aprender a trazer Jesus para o centro da nossa vida, para a gente poder, perceber o quanto Jesus quer reencontrar com a gente. Esse encontro, muito mais do que a gente, às vezes você veio para o Shekinah, louvado seja Deus, você está aqui porque você quer fazer uma experiência com Deus de novo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, Maria Eduarda? Isabela, os que eu sei eu não vou falando, eu vou pegando aí.
Sabrina. Quer ou não quer ter uma experiência com Deus? Mas para quê? É bom? Sim ou não? Sim. Só tem 5 aqui, sim ou não? Sim. É bom? Sim ou não? Sim. Mas para que você quer fazer experiência com Deus? Para voltar lá fora e agir igual os irmãos de José? Vender todo mundo? Ser igual a todo mundo? Para que você quer essa experiência? Porque é bom tirar um fim de semana, dar uma chapada no espírito, é bom? É para ser diferente. E por que você chegou lá fora depois da Shekinah e não conseguiu permanecer diferente? Ia no grupo de oração toda semana, depois sumiu. Por quê? Por quê? Porque falta decisão. Falta decisão de deixar Deus se reencontrar com você todo dia. De buscar em Jesus Cristo essa graça. De deixar Ele mudar a sua vida. Não pode ser só um encontro de fim de semana. Tem que ser uma escolha diferente. Jesus chamou nós, a começar de nós que aqui estamos, para reencontrar com Ele, porque Ele precisa refazer algumas coisas que ficaram perdidas no meio do caminho. Às vezes durante esse 1 ano, durante 2 anos, durante 5 anos, muita coisa aconteceu. Às vezes você foi ofendido, às vezes você se decepcionou com a igreja, às vezes você fala, não, eu queria isso mesmo, mas lá fora, é tão bom ir no grupo de oração, mas no pagode é top. Verdade ou mentira? Às vezes assim, só que é a escolha que a gente precisa fazer na nossa vida, porque é aquilo que eu sempre falo com vocês, enquanto a gente está jovem é muito bom, mas lá na frente pesa, e vocês precisam fazer essa escolha diferente, sabe, de deixar Deus se reencontrar com você todo dia. A experiência não pode ser daqui, nós, ministérios, irmãos, te levando a experimentar Deus, é você que precisa desejar isso. É você que precisa todo dia tomar a decisão de colocar, independente do cárcere que você esteja, independente da situação que você passa na sua vida. O que mais me chamou a atenção na vida de José ali, é que realmente, independente do que ele vivia, do que ele fazia, nada corrompeu o coração dele. Ele tinha certeza de seus sonhos. E a palavra vai dizer depois que, Jacó veio para aqui, seu pai veio, a família veio, e o sonho que José teve lá no início, se cumpriu lá na frente. O que eu quero dizer para você, não deixa as coisas hoje, os momentos hoje matarem os seus sonhos, não. Teve muito jovem que nasceu no Shekinah o ano passado, ou alguns anos atrás, e vocês que ainda não tiveram experiência, e vão ter, que tiveram desejo às vezes de ser pregador, de ser cantor, de ser músico, de louvar a Deus, de ser freira, de ser padre, e no meio do caminho perdeu. Durante 1 ano perdeu, mas por quê? Porque perdeu o foco. As decepções da vida, as coisas aí fora, o mundo aí fora, ele não vai brincar com vocês hora nenhuma, isso eu sempre falo. Ele vai ser violento com você, ele vai te agredir, ele vai te decepcionar. E aí, ao contrário daquilo que às vezes Deus fez na vida de José, às vezes muitos de vocês são fadados à fatalidade, à morte. Não morte de física só, mas morte de sonhos. E aí se tornam maus esposas, maus filhos, maus pais, maus maridos, se tornam maus cidadãos, porque esqueceram do sonho que Deus plantou no coração de vocês. Nós vamos rezar esse fim de semana com muita autoridade, com muito poder. E Deus planta sonho, e o sonho verdadeiro. Porque às vezes fora de Deus a gente tem tanto sonho, mas esse sonho às vezes não vai levar a gente nos lugares onde Deus anseia para a gente. Você acha que Deus criou você no ventre de sua mãe para você ser um qualquer para a rua aí, para você ser igual a qualquer um aí? Para você poder se prostituir, para você poder se drogar, para você poder ser um pai meia boca, um filho meia boca? Não. Deus te fez para te dar o melhor. Só que depende da sua escolha, o passo é seu. A escolha é sua. Por isso chama liberdade. Deus te dá liberdade. E aí a gente vem para o encontro, experimenta, Deus planta os sonhos no nosso coração, que os sonhos que a sua alma grita, e aí as decepções, os cárceres, as pessoas vão nos decepcionando, vão nos ferindo, vão nos machucando, e aí o mundo é mais atrativo, é mais fácil, é menos pesado, e aí a gente vai começando a abandonar os sonhos, só que a gente volta a deixar de ser feliz. Quem experimentou ano passado? Quem fez aqui já de novo? Faz favor, levanta a mão. Os momentos que vocês viveram ano passado, foi bom ou foi ruim? Sim ou não? Fala a verdade, bom ou ruim? Foi bom? O
que te levou a estar aqui esse ano? Porque foi bom o ano passado, não foi? Mas por que às vezes isso não continuou no seu coração, essa experiência? Por que às vezes a gente precisa passar por um retiro? Não importa o lugar que a gente esteja. O reencontro com Deus, ele acontece em qualquer lugar que a gente esteja. Depende da nossa decisão. Só que às vezes uma coisa que Deus plantou no seu coração, ser roubado pelas coisas. Porque Deus sabe que lá na frente, independente das lutas que você vai passar, aquilo que Ele plantou no seu coração vai concretizar. Se você permanecer firme naquilo que Deus quer para você. Por isso Deus tem te chamado a esse reencontro. Por isso Deus, muito mais do que às vezes você desejou vir aqui para o Shekinah, Deus desejou que você estivesse aqui. É Deus que gritou. Às vezes você pensa, eu vou para o encontro. Não é Deus que está vindo ao seu encontro. Deus tem muito desejo de reencontrar com você. Você que está aqui, é porque Deus tem um projeto muito grande na sua vida. Às vezes a gente fala, Deus ama todos, a cada um. Eu sempre brinco com todo mundo, eu acho que eu sou predileto de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida, mas eu sei que você é um predileto de Deus, um escolhido de Deus. Deus te trouxe aqui porque Ele tem projetos incalculáveis na sua vida, mas que depende do seu coração. Depende de você aprender a perdoar as pessoas que estão vivendo com você. Depende de você, não importa, porque às vezes a gente pensa assim, só dá certo quem tem vida boa. Não importa se a sua casa é um lixo, não importa se a sua vida não é boa, a escolha é sua, a vida é sua, o jeito de agir tem que ser seu, é você que vai conquistar a sua vitória. Se o seu pai é um derrotado, vamos orar para ele para se levantar, mas você não pode ser um derrotado por isso. Se a sua mãe, se a sua família, se a sua casa, as suas escolhas da sua família não te trouxeram vitória, você não precisa entrar no meio do pacote derrotado, não. Você tem que sair, fazer uma escolha diferente, ser um José na vida da sua família, porque se José não colocasse os seus sonhos em prática, se ele não expôsse aquilo que o coração dele sentia, a família dele tinha sido derrotada. Toda a história, você tem que ser diferente. Por isso Deus te convida nessa noite a fazer uma experiência diferente de Shekinah. Sabe, eu queria que você entendesse isso. Nós não viemos para o encontro, nós vamos rir, nós vamos brincar, nós vamos pular, nós vamos ter momentos de alegria, mas com maturidade. Você veio para esse encontro aqui, é para poder deixar Deus falar com você. Não é para você ficar enchendo a cabeça de outras coisas, não. Por isso eu queria que nesse encontro, desse Shekinah, nesse reencontro, você abrisse o seu coração e observasse o que Deus vai te falar. Eu sei de gente que veio para o encontro, e eu tenho convicção no meu coração que Deus tem vocação para ele, de vida religiosa, de ser sacerdote. Eu sei de gente que tem desejo aqui, Deus tem colocado no coração para a pessoa ser um missionário de Deus com poder, mas isso é difícil lá fora, porque o mundo não prega isso. As pessoas, você vai ser diferente de todo mundo. Só que é o seguinte, o que vai salvar a sua casa, os seus amigos, é o sonho que Deus plantou no seu coração. O que fez o povo, os filhos de Deus. E aí, se a gente continuar a história, você vai ver que a história de José é tão linda, que ela vai interferir lá no projeto de salvação, lá na frente. Porque aí vai entrar Moisés, aí só não vou falar, não, só atrapalhar os irmãos que vai pregar depois. Mas a história é linda. A gente percebe que Deus tem um projeto para a nossa vida. Desde o dia que você foi fecundado no ventre da sua mãe, Deus tem um caminho para que você trace, para que você alcance vitória. Só que a gente é cabeça dura, teimoso e desvia. Às vezes pensa assim, a vida não dá nada não. Eu escolho lá na frente. Às vezes, estou jovem ainda, vou curtir. Amado, você não sabe o que é curtir de verdade. Curtir de verdade é colocar o seu coração em Deus. Você vai ver que a maior alegria que você pode ter na sua vida é estar verdadeiramente em Deus. Tudo que o mundo planta aí fora, e eu sempre falo isso, vocês já estão cansados de ouvir isso, mas o que mais me decepciona é de ver jovem. Eu moro aqui em cima, aqui na Finacife, aqui, eu vejo aquela molecada descendo para o parque de exposição, só jovem bonito, sarado, de noite, volta, de madrugada, volta com a quantidade de caco. Essa é a felicidade que o mundo oferece. Você vem para o encontro, chega aqui um caco, que a gente está vendo umas caras aqui que está dando misericórdia, está dando até medo. Mas sai no domingo aqui, parece que passou por um desafio aqui, parece que foi uma mecânica aí, um lugar de dar uma restauração, sai de primeira. Deus, ele é o contrário. Só que para isso precisa a gente ter coragem de mudar a nossa vida, de fazer escolhas diferentes.
É triste. Às vezes você vai, por exemplo, hoje nós tivemos a graça de ir na APAC de manhã cedo. A gente estava lá na APAC, né? Fizemos uma adoração hoje na APAC, a gente ia fazer um projeto lá. A gente vê às vezes quanto jovem que poderia ter feito uma escolha diferente e que agora, por a graça e pela misericórdia de Deus, Deus está proporcionando, porque já não é tão jovem, já são adultos, uma outra oportunidade de vida, porque Deus não desiste. Agora basta você escolher, você não precisa passar por tanta coisa que às vezes os irmãos passou lá, que eu passei, que os irmãos que aqui prepararam o encontro para passar, para poder acertar, não. Deus te deu oportunidade. O ano passado, para quem veio esse ano, está te dando hoje. Para quem fez há 5 anos atrás, te deu há 5 anos atrás. Agora a oportunidade de escolha de mudar é você. Por isso precisa esse reencontro, porque Deus tem saudade de dialogar com você. Deus tem desejo, sabe, de todo dia conversar com você. Aquela mesma experiência, essa mesma graça que a gente tem de experimentar Deus, porque é maravilhoso. A gente fica às vezes olhando e o coração da gente fica ansioso, porque a gente vê, me perdoa a palavra, mas a gente vê assim, um monte de jovem aparecendo aqui, igual eu estou no asilo, a gente faz visita no asilo, a gente vê aquele monte de velho que fica cansado pela vida, porque bateu, porque sofreu muito, porque trabalhou muito. Aí a gente entende as caras tudo carrugada. Mas a gente chega no encontro, numa sexta-feira à noite, que se fosse para a festa do parque, tinha sorriso, tinha batom, tinha isso, estava aquilo, todo mundo animado. Mas, vem para o encontro, você vê aquele monte de velho parecendo velho. Por quê? Porque ainda não tiveram a decisão de escolher quem é Jesus na vida. De deixar Jesus mudar a sua história. De acordar para cuspir. Né, Maria Eduarda? Bom dia. Seja bem-vinda. Você está entendendo, gente? As coisas de Deus às vezes parecem, no início, parece às vezes sem graça. Mas é porque o inimigo, as coisas do mundo vai maquiando, vai mudando as coisas. Se é para um show do Luan Santana, ainda tá bom ainda, gente? Que eu não sei, né? Hã? Quem está na atualidade hoje aí, que eu não sei, quem que é? Hã? Dilcinho? Dilcinho é um amigo meu lá do Carrapicho, bebe uma cachaça que só Deus sabe. É esse aí não, né? Quem que é esse Dilcinho? Hã? A pagodeiro? Ah, pois é, se fosse pro show de Dilcinho, quantos jovens você acha que teria aqui? Hã? Tinha esgotado o ingresso no primeiro mês atrás, não tinha? Hã? Tiaguinho? Hã? Ah, glória a Deus. Mas você entende o que eu estou dizendo? A inversão de valores foi mudada. Aí você experimenta o ano passado a experiência com Deus e às vezes ainda consegue ser seduzido por essas coisas. Por quê? Hã? Por quê? Porque falta decisão na sua vida. Falta ouvir todo dia de Deus que Ele te ama. Mas como é que Deus fala que me ama? Você sabe? Como é que é seu nome, moça? Luana. Como é que Deus fala que te ama, Luana? Você sabe? Como? Qual o exemplo de ontem? O que aconteceu ontem? E aí Deus te tirou. Você percebe o amor de Deus aí? Mas o amor de Deus tem coisas muito mais simples assim. Você tem mamãe? Papai? Tem uma casinha quentinha? Tem? Quando a mamãe traz uma roupinha limpinha, ela que lava ou você que lava já a roupa? Você que lava? Glória a Deus. Parabéns. Tem alguma outra jovem que lava a roupa aí mesmo? Não, você não vai, não tem? Ué, gente, glória a Deus, é. Mas às vezes quando você recebe um almoço da sua família, quando você tem a atenção da sua mãe, quando você tem um teto para dormir, isso tudo a gente percebe o amor de Deus. Só que a gente valoriza o amor de Deus de uma forma diferente. A gente quer às vezes achar que o amor de Deus é só que compreende a gente, que cuida da gente, que só faz, mas o amor de Deus Ele corrige, Ele disciplina, Ele coloca a gente no lugar certo, Ele tira a gente do pagode. É ou não é, minha filha? Mas o que a gente precisa entender,
que esse Shekinah está convidando você a isso. É escolha sua. Eu queria que você fizesse hoje essa escolha, sabe? De estar aberto realmente para Deus reconstruir um projeto. Porque Deus tem saudade demais do seu coração. Dormir em casa. Essa aqui eu tenho que pegar no pé, que essa é minha filhada. Mas você entender que Deus quer construir a sua vida. Deus quer te mostrar nesse fim de semana que Ele tem um sonho imenso para a sua vida. E que esse sonho vai concretizar a partir do momento que você decidir todos os dias estar aos pés de Jesus. Você está disposto a viver esse fim de semana? No fim de semana você já está aqui, né? Vamos aproveitar, né? Mas e depois? Está disposto a chegar na escola, não ser o cara mais bagunceiro da escola? O Jô assusta, não assusta? Você sai do retiro e chega na escola, você sentava lá no fundão. Aí chega, puxa a cadeira para frente, senta, até a professora fala, o que está acontecendo? Não é assim? Você sai da Shekinah, a menina chama, vamos pro pagode, fim de semana, Tiaguinho, você falou, irmão, vou pro grupo de oração. Não é assim que acontece? Aí as pessoas começam a falar, ih, mas que povo bobo. Não, ser jovem não é assim não. Só que a decisão é sua. Porque você sabe o que você experimentou. Você sabe o que realmente faz feliz. Você teve a oportunidade de experimentar. É você que está aqui. Não é aquele irmão. Ano que vem, às vezes, você convida ele. Vem para cá. Vem te mostrar a felicidade verdadeira. Deus tem saudade do seu coração, filho. Deus tem saudade de cuidar de você. Sabe? As escolhas que a gente faz na vida, ela vai determinar aquilo que a gente é. Eu sempre falo isso. As nossas escolhas determinam quem nós somos. Se você escolher deixar Deus trabalhar no seu coração, você vai ter a maior experiência na sua vida, de ser uma pessoa realmente realizada, de ser uma pessoa realmente construída em Deus. Tranquilo, gente? Tranquilo? Está disposto a passar por isso? Não vamos precisar ficar aqui fim de semana tentando levantar vocês, quando o ministério cantar, já Vamos dizer assim, é até pecado, mas imagina que o Espírito Santo vai estar ali, vai estar Jesus, vai estar Maria, Sinara, Dudu, os meninos, tudo tocando ali. É 1000 vezes melhor que a Tiaguinha, é 1000 vezes melhor, como é que chamou outra aí? Gilcim, né? É Gilcim, né? Como é que é? Gilcim? É 1000 vezes melhor do que tudo, porque aqui vão estar gente que vão estar tocando aquilo que vai trabalhar na sua alma. Você já pensou nisso? Sabe que eu vou contar para vocês uma coisa? E às vezes alguém, eu não vou contar o santo não, mas um jovem igual a vocês, com 21 anos, há poucos dias atrás, curtindo a vida, tranquilo, e é um cara íntegro demais, não bebe, não fuma, não gosta muito dessas coisas. Com 21 anos, há poucos dias atrás, descobriu que estava com câncer, em 3 lugares do corpo. E aí? Foi Belo Horizonte, está fazendo tratamento, chegou em casa ontem, curado? Ainda não. Mas eu tenho convicção que Deus vai fazer, sabe por quê? Porque Ele tem foco. Ele tem objetivo, Ele sempre sonhou em ser alguém na vida. Ele não deixou se levar por outras coisas. Agora eu te dou uma notícia. Você sai da Shekinah, você não veio para aqui, você recebe a notícia que você está com uma doença terminal. Como é que seu coração hoje acolheria isso? Como é que acolheria? Vamos escolher, vou zoar demais, vou morrer daqui uns dias, né? Não é assim? Só que a morte, filha, não é essa morte do corpo, né? A morte que a gente tem que preocupar é com a morte eterna. Por isso que eu digo que é foco. Porque infelizmente eu tenho visto acontecer isso. Pessoas que às vezes, quando passa por essa experiência, ao invés de entender que é uma vontade de Deus, que Deus está mudando a história dela, entregar seu coração para Deus e deixar fazer o reencontro com Deus, porque Deus tudo pode mudar, ele chuta o balde. Você tem chutado o balde todo dia na sua vida quando você diz não para Deus e sim para o mundo. Está na hora de hoje você fazer essa opção para começar a chutar o balde do mundo. Porque quando você chuta o balde de Deus, sabe o que você joga fora? Você joga fora a alegria de verdade, você joga uma vida íntegra, você joga a felicidade de Deus, você joga a salvação de Deus, você joga o céu em fora. Quando você chuta o balde do mundo, você chuta a lavagem fora. Só que às vezes está precisando a gente fazer essa escolha,
Então deixa Deus cuidar de você, que Deus está com saudade de você nesse fim de semana, tá, filho? Deus tem desejo de trabalhar profundamente na sua alma. E Ele não quer encontrar restrição. Essa mensagem que eu vim trazer hoje aqui para você dizer para você mesmo: eu fiz minha escolha. Já falei para muitos aqui, eu fui usuário, tem 20 anos que eu não uso droga. Tem 20 anos que graças a Deus, vai fazer 20 anos que eu não uso droga, eu fiz a minha escolha. Eu poderia ter morrido há muito tempo atrás. Já fiz muita lenha na vida. Mas eu fiz minha escolha. Eu vou estar esse fim de semana, independente de estar aqui na frente ou não, eu vou experimentar Deus. Eu vou ter o meu reencontro com Deus. Eu falei isso com o pessoal, a gente precisa fazer a minha escolha. Agora eu preciso que você faça a sua escolha também. Porque se eu tivesse não feito essa escolha quase 20 anos atrás, eu teria já morrido há muito tempo. Só que Deus tem mudado. E o que eu colhi, rapaz, o dia que eu meti o pé no balde do mundo e abracei para a minha vida em Jesus Cristo, eu só tive vitória na minha vida. Não vitória humana, porque isso aí é consequência de quem caminha certo, tá, gente? Você quer ter um bom carro, quer ter uma boa casa, quer ter uma boa família? É só andar certo, porque isso é consequência de quem anda certo. Mas é ter alegria no coração. É independente do que eu viva, eu sei que eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim. Pode passar por um acidente de carro. Independente de tudo, eu sei que Deus cuida de mim, que me ama. Então a gente precisa disso. Nesse fim de semana, você deixar um Deus que tem carinho, que tem cuidado, que tem saudade, que tem amor pela sua vida, cuidar de você. Eu vim aqui hoje só dizer para você hoje isso, para você entender. A gente não precisa, nesse fim de semana, ficar desgastando com seu irmão. Vamos rezar. Não, você está aqui para isso. Para Deus te ensinar a fazer essa experiência. Tranquilo, jovem? Sim ou não? Maria Eduarda, vou pegar um travesseiro para você ali? Pode? Levanta. Vamos rezar? Vamos rezar? Vamos? Tá com sono, minha filha? Cansada? Oh, que dó. Vamos rezar, gente? Vamos ficar de pé para nós rezar?